Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do Projeto Maçonaria Tupiniquim, e estamos aqui de volta. Estava um pouquinho sumido no YouTube por problemas técnicos, a minha câmera não estava muito legal, mas agora resolvido o problema, estamos aqui de volta com a coluna Desbravadores, e hoje nós vamos falar de um livro muito bacana chamado Cadastro Geral de Lojas Maçônicas do Brasil. Detalhe: ativas, abatidas e inativas. De quem? Do nosso queridíssimo Kurt Prober, autor ácido que já cuspia marimbondo acerca da maçonaria já nas décadas de 70, 80, 90 até a sua morte. Kurt Prober, para quem não sabe, era estrangeiro. Ele era alemão, nasceu em 1909 e chegou no Brasil mais ou menos pela década de 1920. Kurt Prober também era numismata, ou seja, uma pessoa que estuda e trabalha identificando moedas, medalhas, selos e tudo que tem a ver com timbre, impressão, cunhagem, considerado até mesmo um papa, com mais de 14 obras no meio e etc. Somando as maçônicas, o Kurt Prober tem mais de 30 livros publicados no Brasil. Muitos deles, como ele mesmo diz, por iniciativa própria, porque ele não queria o bedelho de ninguém, dizendo o que ele podia ou não podia publicar. E este livro aqui é uma dessas preciosidades. Segundo ele, jamais foi publicado um cadastro desse tipo no Brasil, quiçá no mundo, pois ele lista as lojas em atividades de obediências regulares e, segundo ele, de obediências irregulares. Sobre o livro, logo na sua apresentação, ele tem um capítulo chamado Explicações Necessárias, que ele fala a afirmativa que eu acabei de dizer. Jamais foi publicado em parte alguma do mundo um indicador geral das lojas maçônicas que existiram, abateram colunas e as que continuam em plena atividade, com os respectivos endereços de todas as potências de um país, regulares e irregulares. E só quem tentou compilar um cadastro nessas condições, especialmente numa terra como a nossa, onde nunca se cultivou o respeito pela antiguidade e pela tradição, e onde a documentação de gerações foi e continua sendo destruída e responsável quase sistematicamente, pode achar incompreensível a existência de uma obra desta natureza. Para quem não sabe, Kurt Prober tinha uma biblioteca invejável. Dizem as más línguas, inclusive, que ele até praticava furtos em grandes bibliotecas para manter uma documentação daquela qualidade. Bem, nunca saberemos a verdade, pois o Kurt Prober não está vivo e negava veementemente essas afirmações sobre ele furtar documentos. Mas ele nos dá uma dica de como ele conseguia alguns dos documentos para a sua biblioteca, como nas palavras dele, imbatível. Outras informações positivas foram colhidas em milhares de documentos originais do meu arquivo pessoal, grande parte salvo do lixo e da incineração inconsciente. Ou seja, segundo ele salvava documentos e não furtava, adquiria de forma imprópria e etc. E ele ficava brabo quando alguém acusava de furtar documentos das bibliotecas, das obediências, ou organismos maçônicos da época. Este livro, Cadastro Geral, tem algumas particularidades muito interessantes. A primeira delas é que não servia apenas para irmãos brasileiros, já que ele trazia um prefácio em inglês explicando para os irmãos algumas das características desse livro. Ou seja, um irmão estrangeiro chegaria no Brasil e conseguiria identificar, por exemplo, o endereço, o CEP, caixa postal, pois essas partes estavam escritas tanto em português quanto em inglês. E antes de começar a lista propriamente dita, ele identificava o que significava cada coluna. Vocês podem perceber que esse livro tinha 12 colunas. E em seu prefácio, ele explicava o que cada uma delas representava. Então, você tinha informações como se a loja na lista estava ativa ou não, o nome, o CEP, o endereço de caixa postal, data da fundação,
se ele considerava a loja irregular antes e foi para uma obediência regular, a data da regularização, data de quando aquela loja encerrou seus trabalhos, se ela tivesse acabado, se tinha templo próprio e também identificava o rito e a que obediência ela pertencia. Poxa, Clóvis, era quase um list of lodges brasileiro. Realmente, o Prober faz uma compilação incrível que não serviria apenas a irmãos brasileiros, mas também estrangeiros, já que um irmão estrangeiro conseguia identificar endereço, caixa postal e etc. Mas ele não foi o único a fazer uma lista. Listas de lojas maçônicas existem desde sempre. Lowry, lá em seu livro History of Freemasonry and Grand Lodge of Scotland, né, História da Maçonaria e Grande Loja da Escócia, já listava todas as lojas pertencentes àquela obediência, inclusive as ultramarinas, numerando e falando parte daquela história, ou da sua província, ou da formação daquelas lojas ultramarinas. Né? Aqui no Brasil, no Anais Maçônicos Fluminense, desde 1834, já tinha uma lista com as suas lojas em atividades, o seu endereço, dia de reunião. Né? O List of Lodges, aquela publicação da Pantagraph nos Estados Unidos, já existia também há muito tempo. É lógico que todas essas listas eram feitas de formas particulares. Por quê? Porque a maçonaria não é centralizada, não existe, né, um Vaticano maçônico que lista todas as obediências do mundo, né, com seus endereços e etc. Então, essas pesquisas eram feitas de forma particular. O próprio List of Lodges, né, é de um organismo particular. Já foi produzido com informações apenas da Grande Loja de Illinois, ou em pesquisa pela Grande Loja da Itália. Então, mesmo que abarcasse várias lojas em diversos continentes no mundo, essas informações eram de origem particular. Então, o Prober não foi o primeiro, mas sem dúvida ele fez um trabalho meticuloso e muito bacana para a época em que esse livro. O Prober traz informações muito pertinentes de uma forma meticulosa e era realmente um livro fantástico, né? Até mesmo de obediências que ele não considerava regular, como é o caso a obediência que eu faço parte hoje, que é o Grande Oriente do Rio de Janeiro, que é uma obediência regular, mas ele não considerava regular. Então, quando ele fala da loja Libertadores, ele coloca lá, né, que ele não considera regular e etc., mas diz o endereço, como ela foi fundada, e a história bate com a história do Grande Oriente do Rio de Janeiro. Então você consegue fazer esses resgates. Bem, para terminar, é um livro muito bacana que eu indico todo mundo que tiver a oportunidade de tê-lo em mãos, ler, passar o olho. É lógico que com muito cuidado, né? As impressões naquela época, principalmente, como ele fazia por iniciativa própria, as páginas são coladas, né? Você tem que ter cuidado ao abri-las, né? De preferência com uma faca afiada, porque a encadernação, né, era coladinha. Mas é muito bacana você dar uma olhada nesse registro, até para você se situar historicamente e, né, avaliar algumas informações que ele trazia, que é de extrema relevância para a história da maçonaria no Brasil. É lógico que você tem que tomar cuidado, porque o Prober era da década de 70, então hoje nós temos ferramentas de pesquisa muito mais avançadas e conseguimos também, né, comprovar algumas incongruências do que ele escrevia, né, alguns erros que ele cometia ao escrever, pois ele também, como nenhum autor, é o Senhor da Verdade. Tudo precisa de uma comprovação histórica e etc. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, curta, compartilha, envie para seus amigos e ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.